Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje será este lindo caminho de mesa / tapete, como quiserem. Na plataforma tem vários vídeos, tem alguns vídeos, algumas aulas com esse mesmo trabalho. Ele é bem fácil, tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer. Como sempre, eu procuro trazer trabalhos fáceis que todos consigam fazer, até mesmo vocês que são iniciantes. Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, vem fazer parte da nossa família? Se inscreva, ative o sininho em todos e deixe seu joinha. Seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. E a minha palavra para cada um de vocês é gratidão. Então vamos à nossa aula de hoje. Como eu já havia dito, tem várias aulas com este mesmo trabalho, com este mesmo gráfico. Eu não sou a primeira pessoa. Porém, este trabalho para mim é muito importante. Esse mês de setembro, eu faço 2 anos de canal e a minha primeira aula foi com este gráfico. Porém, lá eu fiz com a linha de polipropileno. Por isso, trouxe ele novamente. Como vou fazer 2 anos de canal e essa foi a minha primeira aula, inclusive, para você que não assistiu, eu vou deixar na descrição o link. Esta aula que eu fiz lá, eu fiz com o fio de polipropileno, como eu já falei para vocês, e a minha primeira aula tem algumas falhas. Eu falo alguns pontos, eu falo errado. Nome de pontos, eu falo errado. Para você que não assistiu, eu vou deixar aqui, vou deixar na descrição o link para vocês irem lá acompanhar. Eu já pensei em excluir, mas não. É o meu primeiro vídeo, é o começo da minha história. Por isso que eu não excluí. Então, para você que não assistiu, vou deixar na descrição para vocês irem lá conferir. Quero agradecer a todos vocês que são inscritos no meu canal por todo o carinho que tem dedicado a mim nestes 2 anos. Confesso a vocês que a cada minuto, a cada momento, a cada dia passado, para mim é uma surpresa. Então, eu fico muito agradecida a cada um de vocês. Não tenho palavras para agradecer. Se hoje estou aqui, é por causa de cada um de vocês. Então, os meus sinceros agradecimentos. Muita gratidão a todos vocês. Obrigado por cada mensagem, obrigado por cada joinha, são mensagens maravilhosas. Às vezes a gente levanta assim meia triste, meio entristecida por algo que acontece ou por problemas da vida e tem mensagens tão lindas que afaga o nosso ego. Então eu quero agradecer a todos vocês que deixam seu joinha, que deixam uma mensagem para mim. Às vezes eu penso que eu não mereço todo o carinho de vocês, mas fico muito agradecida. O meu muito obrigado a todos vocês. Que Deus os abençoe. Por isso, eu resolvi trazer ele novamente. Porém, desta feita com o barbante. Eu confeccionei ele com barbante, fio 6 e usei a agulha de número 3,5. Ele ficou pesando 432 gramas. Na largura ficou com 42 centímetros e no comprimento de uma ponta a outra ficou com 97 centímetros. Nada impede que vocês façam maior, eu fiz exatamente desse tamanho porque é o tamanho da minha mesa. Eu vou mostrar ele nesta ponta para vocês verem melhor. Então, esta é a nossa aula de hoje. Ela é bem simples, é bem fácil, tenho certeza que todos vão sim conseguir fazer. Eu fiquei muito feliz em trazê-las em homenagem aos 2 anos que estou fazendo de canal. Espero que vocês gostem. Deixem para mim no comentário se vocês gostaram da homenagem que eu fiz, o que vocês acham. Tendo passado todas as informações, o meu muito obrigado a todos, Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, eu vou usar o barbante, fio 6 e a agulha de número 3,5. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, vamos fazer agora 66 correntes. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer num total de 66 correntes.
Fiz aqui as minhas 66 correntes. Vou marcar aqui a última corrente que fizemos e vou subir aqui com mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Feito isto, vou pular essa última corrente que nós marcamos. Na próxima corrente, vou fazer aqui um ponto alto. Ficamos aqui nesse início com uma argola. Agora, nós vamos fazer 14 pontos altos. Já fizemos um, vamos fazer mais 13, ficando no total de 14 pontos altos. Um ponto alto para cada corrente da carreira anterior. Então, 2, 3, 4. Para quem não sabe fazer o ponto alto, nós vamos dar uma laçada no nosso barbante, entrar aqui na nossa corrente, laçar o barbante, puxar, ficando assim com 3 argolas. Laçar o nosso barbante, tirar 2 argolas, vamos ficar com 2. Laçar novamente o barbante, tirar as últimas 2. Então, nós vamos fazer assim por 14 vezes, 14 pontos altos. Então, eu vou completar aqui os 14 pontos altos e já volto. Completei aqui os meus 14 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos altos. Feito isso, vamos fazer 2 correntes. Pular 2 correntes da carreira anterior. Na terceira corrente, vamos fazer um ponto alto. Aqui, nós vamos novamente repetir os 14 pontos altos. Já fizemos um, vamos fazer mais 13. Então, essa nossa carreira será desta forma. Nós vamos fazer 14 pontos altos, 2 correntes, pular 2 correntes da carreira anterior. Mais 14 pontos altos, um quadrado. Mais 14 pontos altos, um quadrado. Até encerrar esta carreira. Eu vou adiantar e já trago para continuarmos o nosso trabalho. Fiz aqui o meu último grupo de 14 pontos altos. Chegamos aqui no final da nossa corrente, eu vou fazer aqui 2 correntes, 1, 2, e vou pular 2 correntes da carreira anterior. 1, 2, na terceira corrente, vou fazer um ponto alto. Então, nós encerramos a nossa carreira desta forma. Ficamos com um quadrado aqui no início, ficamos com um quadrado em uma ponta e um quadrado na outra ponta. Encerrei aqui a minha primeira carreira. Nós ficamos com 4 grupos de 14 pontos altos, com 14 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4 grupos com 14 pontos altos. Eu não fiz maior na largura, eu só fiz com esses 4 grupos de pontos altos. Caso vocês queiram fazer mais largo, eu acredito que se vocês forem acrescentando de 16 em 16 correntes, vocês vão conseguir ir aumentando na largura. Então, assim ficou esta nossa primeira carreira. Vamos para a nossa próxima carreira. Vou fazer aqui 2 correntes, 1, 2, porque eu vou fazer somente 2 correntes, porque é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior, vocês podem sim colocar 3 correntes. Eu vou colocar apenas 2, porque é o suficiente para a altura do meu ponto alto. Vou virar o meu trabalho e aqui nesta corrente eu vou fazer um ponto alto. Então, ficamos aqui no início com 2 pontos altos. Vou fazer 2 correntes, 1, 2. Feito isso, vou contar 2 pontos altos. No terceiro, eu vou fazer um ponto alto. Vou fazer um ponto alto no próximo ponto alto. Então, 2, 3, 4, 5. Eu vou fazer aqui no total de 10 pontos altos. Então, eu já fiz aqui 5, vou completar os 10. Completei os meus 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cheguei aqui no final. Vou fazer 2 correntes, 1, 2. Vou pular os 2 últimos pontos altos e aqui no quadrado eu vou fazer 2 pontos altos. Então, 1, 2. Então, nessa carreira, na carreira anterior, eram 14 pontos altos. A cada carreira, nós vamos diminuindo
4 pontos altos, 2 em uma ponta e 2 na outra. E aqui neste meio, nós vamos acrescentar nas próximas carreiras. Então, nesta carreira, aqui nós tínhamos 14, aqui nós ficamos com 10. Fiz aqui as duas correntes, pulei os 2 últimos pontos altos. No quadrado, fiz 2 pontos altos. Agora, vou para o próximo grupo. Novamente, vou fazer 2 correntes, pular os 2 primeiros pontos altos. No terceiro, vou fazer aqui um ponto alto. Vou seguir fazendo os pontos altos até que neste grupo de pontos altos, lá no final, sobre 2 pontos altos. Então, vou fazendo aqui um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior. Então, fiz aqui novamente mais 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pulei os 2 primeiros, agora eu vou pular os 2 últimos. Aqui eu vou fazer 2 correntes, pular os 2 últimos pontos altos, e aqui no quadrado eu vou fazer 2 pontos altos. 2 pontos altos. Nós vamos fazer assim até o final da nossa carreira. Cheguei aqui no último grupo de pontos altos. Sobrou aqui os 2 pontos altos, eu vou fazer as 2 correntes, pular estes 2 pontos altos, e aqui no início, que nós deixamos uma argola, eu vou fazer aqui um ponto alto, e vou aqui na corrente, e vou fazer mais um ponto alto. Então, ficamos aqui também com 2 pontos altos. Então, assim ficou a nossa segunda carreira. Eu subi aqui com as 2 correntes, e aqui no quadrado eu fiz um ponto alto. Fiz 2 correntes, pulei os 2 primeiros pontos altos, copiei 10 pontos altos. Fiz 2 correntes, pulei os 2 últimos pontos altos. Então, nesta carreira, nós tínhamos 14 pontos altos, aqui ficamos com 10. Eliminamos 2 aqui no início, 2 numa ponta e 2 na outra. A cada carreira, nós vamos diminuindo aqui e vamos aumentando aqui. Aí, fizemos aqui as 2 correntes, pulamos os 2 pontos altos. Chegamos no nosso quadrado. Aqui, nós vamos fazer 2 pontos altos. 2 correntes, pulamos os 2 primeiros pontos altos, copiamos 10 pontos altos, 2 correntes, pulamos os 2 últimos pontos altos. Novamente no quadrado, 2 pontos altos. Fizemos assim até aqui o final da nossa carreira. Aqui, novamente, restaram 2 pontos altos, fiz 2 correntes, pulei os 2 pontos altos. Aqui na nossa corrente, fiz um ponto alto, e o último ponto alto eu fiz na corrente aqui que fizemos para subir. Então, essa nossa carreira ficou desta forma. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Vou subir aqui com 2 correntes, 1, 2, virar o meu trabalho, e vou copiar este ponto alto. Então, ficamos aqui com 2 pontos altos, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Chegamos aqui no nosso quadrado. Aqui, nós vamos acrescentar 2 pontos altos. Então, são 2 correntes, nós vamos fazer 2 pontos altos. Então, 1, 2. Feito isto, vamos fazer 2 correntes. Como eu falei, nos pontos altos, nós vamos sempre eliminar 2 em uma ponta e 2 na outra. Então, eu fiz aqui as 2 correntes, vou pular os 2 primeiros pontos altos. No terceiro ponto alto, vou fazer o meu ponto alto. Vou copiar o próximo ponto alto. E assim, vou fazer até que lá na outra ponta desse grupo de pontos altos, sobre apenas 2 pontos altos, que eu vou eliminar também. Vou fazer lá as correntes também. Então, estamos chegando daqui no final do grupo de pontos altos. Observem que deixamos 2. Então, aqui nós vamos ficar com 6 pontos altos nesta carreira. 2, 4, 6. Pulamos os 2 primeiros e vamos pular estes 2 últimos. 2 de uma ponta e os 2 na outra. Vou fazer aqui 2 correntes, pular os 2 últimos pontos altos, chegamos aqui no nosso quadrado. Aqui eu vou acrescentar 2 pontos altos. Então, nos pontos altos, eu vou eliminar 2 pontos altos de cada lado, e quando chegar aqui nos quadrados, eu vou acrescentar 2 pontos altos em cada lado. Então, fizemos aqui um ponto alto na corrente, vou fazer mais um ponto alto. Então, ficamos com 2 pontos altos no quadrado. Vou copiar este ponto alto e o próximo ponto alto, que são aqueles 2 pontos altos que nós colocamos no quadrado na carreira anterior. Vou fazer mais 2 pontos altos aqui nesta ponta.
Então, ficamos aqui com 6 pontos altos. Eu fiz 2 pontos altos anterior aos pontos altos existentes, copiei os pontos altos e fiz 2 pontos altos após os pontos altos. Vou fazer 2 correntes. Novamente, chegamos no grupo de pontos altos. Vou pular os 2 primeiros pontos altos. Vou fazer aqui 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Restou 2 pontos altos. Nós vamos eliminar esses pontos altos. Vamos fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos, chegamos no quadrado. Vamos fazer aqui 2 pontos altos, 1, 2. Vou copiar os 2 pontos altos. Vou copiar os 2 pontos altos já existente da carreira anterior. E vou fazer mais 2 pontos altos aqui no próximo quadrado. 1, 2. Então, essa nossa carreira vai ficar desta forma. Eu vou adiantar e já trago para vocês entenderem como vai ficar. Encerramos aqui a nossa terceira carreira. Subir com 2 correntes, copiei esse primeiro ponto alto. Aqui no espaço, no quadrado, fiz 2 pontos altos. Chegamos em cima dos pontos altos. Como eu falei, nós vamos eliminar 2 pontos altos em uma ponta e 2 na outra. Fiz 2 correntes, pulei 2 pontos altos. Aqui eu fiquei com 6 pontos altos. Na carreira anterior eram 10. Aqui ficamos com 6. Fiz 2 correntes, pulei os 2 pontos altos. Aí chegamos aqui nos quadrados. Neste quadrado, eu fiz 2 pontos altos, copiei os 2 pontos altos já existentes e fiz 2 pontos altos no próximo quadrado. Aqui, eu fiz da mesma forma, eliminei 2 pontos altos em uma ponta, 2 pontos altos na outra. Chegamos nos quadrados, acrescentamos. Então, aqui, agora, nós vamos acrescentar os pontos altos e aqui nos pontos altos nós vamos diminuir até que fique, a próxima carreira agora, nós ficaremos aqui com 2 pontos altos apenas. E aqui nós vamos aumentar os pontos altos. Então, vamos para a nossa próxima carreira. Vou subir aqui com 2 correntes, virar o meu trabalho, copiar estes pontos altos. Então, vamos copiar aqui os 4 pontos altos. Então, 2, porque é a corrente nosso primeiro ponto alto, 3, 4 pontos altos. Chegamos aqui na nossa corrente, no nosso quadrado. Aqui nós vamos acrescentar 2 pontos altos, mais 2 pontos altos. Então, 1, 2. Feito isto, vou fazer 2 correntes, chegamos no grupo de pontos altos. Vou eliminar os 2 primeiros pontos altos, copiar o terceiro e copiar o próximo ponto alto. Então, ficamos aqui apenas com 2 pontos altos. Feito isto, sobrou 2 pontos altos. Vou fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos, chegamos no quadrado. Vou fazer aqui 2 pontos altos. 1, 2, copiar os pontos altos já existentes. Então, nós acrescentamos 2 pontos altos no nosso quadrado, nas correntes. Vou copiar aqui os pontos altos da carreira anterior. Somente copiar até chegar no nosso próximo quadrado. Chegamos no nosso quadrado, aqui nós vamos acrescentar 2 pontos altos. 1, 2. Então, ficou desta forma. Em cima dos pontos altos, nós ficamos apenas com 2 pontos altos, nós estamos fechando o nosso triângulo. E aqui, quando nós iniciamos apenas com 2 pontos altos, nós estamos acrescentando 4 pontos altos. 2 em uma ponta e 2 na outra, e até que aqui também nós fiquemos com 14 pontos altos. Então, eu vou fazer assim até o final da minha carreira. Então, chegando aqui no próximo grupo de pontos altos, destes pontos altos, eu vou eliminar. Então, eu vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro e copiar o próximo ponto alto. Restou apenas os 2 pontos altos, eu vou eliminar. Então, eu vou fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos e fazer o nosso ponto alto novamente dentro do quadrado. Vamos acrescentar 2 pontos altos aqui, copiar os pontos altos já existentes e fazer 2 pontos altos nesse próximo quadrado. Então, nós vamos fazer assim até o final da nossa carreira. Então, assim ficou a nossa carreira,
Copiei aqui os pontos altos, acrescentei 2 pontos altos no quadrado, nas correntes. Chegamos no grupo de pontos altos. Novamente, eliminamos 2 pontos altos em uma ponta, 2 na outra. Nesta feita, ficamos apenas com 2 pontos altos, da mesma forma que nós iniciamos aqui. Fizemos aqui as duas correntes, pulamos os 2 últimos pontos altos. Chegamos nos quadrados, aqui nós vamos acrescentar, observem que aqui nós estamos abrindo o nosso triângulo, aqui nós estamos fechando, e aqui nós estamos abrindo. Então, automaticamente, quando um fechar, o outro vai abrir, um fechar, o outro vai abrir. Chegamos aqui no nosso quadrado, acrescentamos pontos altos. Acrescentamos 2 em uma ponta e 2 na outra, e copiamos os pontos altos aqui deste meio. E assim fizemos até o final da nossa carreira. Agora, para fechar este gráfico, eu vou fazer a minha última carreira. Então, subi aqui com as duas correntes, fiz as duas correntes. Copiei os pontos altos já existentes. Chegamos no quadrado, as duas correntes. Vou fazer aqui os 2 pontos altos. Então, 2 pontos altos. Chegamos nos 2 últimos pontos altos do grupo de pontos altos. Aqui nós vamos fazer 2 correntes, 1, 2, pular os 2 pontos altos e vamos fazer os 2 pontos altos no próximo quadrado. Então, vamos fazer aqui 2 pontos altos, 1, 2. Então, ficou desta forma. Vou copiar aqui os próximos pontos altos. Então, vou copiar estes pontos altos. Copiei os pontos altos já existentes. Chegamos no próximo quadrado, aqui eu vou fazer mais 2 pontos altos. Então, vou fazer 1, 2. Nós ficamos aqui com 14 pontos altos, da mesma forma que nós iniciamos esta parte aqui. Então, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos altos. Vou fazer aqui novamente as duas correntes, pular os 2 pontos altos do grupo de pontos altos, e aqui nas correntes vou acrescentar 2 pontos altos. Então, essa nossa carreira vai ficar desta forma. Eu vou adiantar e já trago para mostrar para vocês. Encerrei mais uma carreira, copiei os pontos altos já existentes, chegamos no quadrado, fizemos 2 pontos altos, chegamos nos 2 últimos pontos altos desse grupo de pontos altos. Vou fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos. Vou aqui na nossa corrente colocar os 2 pontos altos, então acrescentei os 2 pontos altos em uma ponta e os 2 na outra. Ficamos aqui com 14 pontos altos. O mesmo que nós tínhamos aqui nesta ponta. Então, aqui nós ficamos com 14. Novamente, fizemos 2 correntes, pulamos os 2 pontos altos. Acrescentamos 2 pontos altos em uma ponta, 2 pontos altos na outra. Voltamos a ter aqui 14 pontos altos. Então, observe que nós vamos fazer triângulos. Automaticamente, quando um fecha, o outro abre. Agora, nós vamos abrir mais um triângulo aqui neste meio. Nós vamos fechar este triângulo que nós abrimos e vamos abrir outro triângulo aqui neste meio. Então, vamos para a nossa próxima carreira. Então, eu fiz aqui as duas correntes, virei o meu trabalho, copiei aqui os pontos altos. Aqui, nesta carreira, nós vamos eliminar pontos altos neste grupo de pontos altos. Então, copiei aqui os primeiros pontos altos, chegamos aqui faltando 2 pontos altos. Eu vou eliminar estes pontos altos. Então, vou fazer 2 correntes, pular os 2 últimos pontos altos, e aqui no nosso quadrado eu vou acrescentar 2 pontos altos. Então, vou fazer aqui 2 pontos altos. 1 e 2. Então, aqui nós vamos abrir novamente um triângulo, da mesma forma que nós fizemos aqui. Então, eu fiz aqui os 2 pontos altos, chegamos nos 14 pontos altos, no grupo de 14 pontos altos. Eu vou fechar este triângulo. Aqui nós abrimos, agora eu vou fechar. Então, eu vou eliminar 2 pontos altos em uma ponta, 2 pontos altos na outra. Então, fiz aqui os 2 pontos altos no quadrado, vou fazer 2 correntes, vou eliminar os 2 primeiros pontos altos. Vou copiar a partir do terceiro ponto alto. Então, vou copiar estes pontos altos, até que aqui na outra ponta sobre esses dois últimos pontos altos, onde nós vamos novamente pular estes 2 pontos altos. Então, copiei aqui os pontos altos, chegamos aqui no final, sobrou 2 pontos altos, vou pular estes 2 pontos altos.
Vou fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos e aqui na corrente fazer 2 pontos altos. 1, 2. Então, acrescentamos aqui no nosso quadrado 2 pontos altos. Vamos fazer assim até o final desta carreira. Eu vou adiantar e já trago para mostrar para vocês. Então, aqui, encerrei mais uma carreira. Copiei os pontos altos, fiz 2 correntes, eliminei os 2 últimos pontos altos. Chegando no quadrado, fiz 2 pontos altos. Nós vamos abrir um triângulo aqui novamente. Da mesma forma que nós fizemos aqui, nós vamos fazer aqui. Chegamos no grupo de pontos altos. Aqui nós vamos fechar o nosso triângulo. Então, aqui nós temos a quantidade máxima de pontos, mesmo que nós fizemos aqui, 14 pontos altos. Aqui nós vamos fechando o nosso triângulo, eliminando 2 pontos altos em uma ponta, 2 pontos altos em outra, até que sobre apenas 2 pontos altos. É o mesmo que vamos fazer nessa etapa. Aqui nós temos 14 pontos altos. A cada carreira, vamos diminuindo 4 pontos altos. 2 em uma ponta, 2 na outra, até que fique apenas um ponto alto. Então, aqui nós abrimos o nosso triângulo, agora nós vamos fechar o nosso triângulo. Aqui nós vamos abrir um triângulo. Da mesma forma que fizemos aqui, vamos fazer aqui, acrescentando 2 pontos altos em uma ponta, 2 pontos altos na outra e copiando os pontos altos já existentes. Então, o nosso trabalho será desta forma. Nós iremos abrir triângulos e fechar outro. Automaticamente, quando nós formos fechar aquele que está aberto, nós vamos abrir um que nós vamos iniciar. Será só repetição, nós vamos fazer assim até o comprimento desejado para o nosso caminho de mesa barra tapete, como vocês quiserem. Então, como é só repetição, eu vou adiantar essa etapa e já trago para vocês verem um pouco mais adiantado. Aí, nós vamos fazer a nossa carreira por toda a nossa... Aí, nós vamos fazer a nossa última carreira por toda a volta do nosso trabalho. Como prometido, eu já adiantei o meu trabalho, já adiantei o meu caminho de mesa barra tapete, até o comprimento desejado. Neste caso, eu fiz um caminho de mesa, então, eu fiz até o comprimento desejado, até o comprimento que para minha mesa foi o suficiente. Vocês vão fazer do tamanho, do comprimento que vocês desejarem. Então, observem que nós só abrimos o triângulo e fechamos. Automaticamente, quando nós fechamos um, nós abrimos o outro. Então, o nosso trabalho é desta forma, será só repetição. Ele é automático. Quando você fechar um triângulo, você vai abrir outro. Quando você fechar aquele, você vai abrir o próximo. É só repetição. Então, eu fui fazendo aqui até o comprimento desejado. Vocês podem continuar fazendo. Então, encerrei aqui a minha última carreira. Feito isto, agora nós vamos fazer a nossa última carreira por toda a volta do nosso trabalho. Então, fiz aqui o meu último ponto alto. Feito isto, vamos fazer a nossa última carreira. Vou virar o meu trabalho e agora em cada espaço eu vou fazer 2 pontos baixos. Então, 2 pontos baixos. Então, nas laterais, nessa lateral e na próxima, nós vamos fazer uma carreira de 2 pontos baixos. Então, em cada espaço, eu vou fazer 2 pontos baixos. Então, 2. Vamos para o próximo espaço, vou fazer mais 2 pontos baixos. 2. Vamos para o próximo espaço, mais 2 pontos baixos. 1 e 2. Então, eu vou fazer assim nesta lateral e na próxima. Quando chegar aqui em cima dos grupos de pontos altos, eu volto para nós fazermos a nossa última carreira aqui nessa parte. Porém, aqui nas laterais será uma carreira de 2 pontos baixos em cada espaço. Eu vou adiantar e já trago para fazermos a nossa última carreira aqui na base do nosso trabalho. Fiz aqui a carreira de pontos baixos, 2 pontos baixos em cada espaço. Chegamos aqui na base do nosso trabalho. Aqui será outro... Aqui a nossa última carreira será diferente. Então, vamos subir aqui com 3 correntes. 1, 2, 3. Aqui no mesmo espaço, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Então, 1, 2. Ficando assim com 3 pontos altos. Por causa da nossa corrente que nós fizemos no início. Vou contar 2 pontos altos. 1, 2. No terceiro, eu vou fazer um ponto baixíssimo.
Então, fizemos 3 pontos altos tombados. Novamente, vou subir com 3 correntes, 1, 2, 3, vou aqui no mesmo espaço. Aqui no mesmo espaço, vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2, ficamos com 3 pontos altos, por causa da nossa corrente, que é o nosso primeiro ponto alto. Vou contar aqui 2 pontos altos. 1, 2, no terceiro, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, nós vamos fazer assim até o final da nossa carreira, 3 pontos altos tombados. Eu vou encerrar essa carreira e já trago o nosso trabalho finalizado. Como prometido, eu encerrei aqui a minha carreira, fiz aqui o meu ponto baixíssimo e escondi o barbante por entre os pontos. Encerramos a nossa aula de hoje, então, eu fiz em uma ponta e na outra, esta carreira de 3 pontos altos tombados. E aqui nas laterais, uma carreira de pontos baixos. Para cada espaço, 2 pontos baixos. Assim, nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!